A Porto Alegre dos anos 50 recebeu com orgulho os Jogos da Copa do Mundo. Não havia ônibus, o único sistema de transporte era o de bondes. Também não existia telefone. O shopping de Porto Alegre era a Rua da Praia, que na época era luxo. Quem acompanhou a Copa em Porto Alegre lembra de cada detalhe. Quando eu era criança, Porto Alegre é uma cidade de 400 mil habitantes. Quando eu nasci, né, digamos que tivesse 450 mil habitantes, 500 mil habitantes, então é uma cidade como hoje é, digamos assim, Pelotas, Santa Maria, Caxias, um pouquinho mais. Então, mas isso não quer dizer que as coisas não repercutissem, pelo contrário, uma cidade menor, talvez a repercussão seja maior, né? Sim. Então, é evidente que isso aí varreu o Brasil inteiro, e nós, com a nossa vizinhança com o Uruguai, uma fronteira aqui no Uruguai, ainda tivemos mais essa sensação epidérmica de ter os nossos vizinhos aqui campeões mundiais e nós, brasileiros, não ganhando o título, né? Dentro de casa. Né? Eu me lembro que fomos a um cassino no Uruguai e aí estava o Obtúlio Varela, que era o center-half da seleção brasileira, da seleção uruguaia. E aí os caras falavam, escuta, aquele croupier ali é o Obtúlio, mas é um cretino. Eu acho que nós podíamos juntar um grupo aqui e dar uma surra nesse safado, porque ele comandou tudo, com aquela pança, tudo, era um cara gordo. Ele foi a palavra de ordem da seleção uruguaia naquele jogo. E tanto que eu acho que ele ficou mais popular do que o Gigi e o Schiaffino, que foram os dois que fizeram os dois gols da vitória do Uruguai. Eu era um rapazote de 14 anos, não tinha recursos para comprar os ingressos, mas para que o estádio, depois denominado Hildo Meneghetti, se transformasse sede da Copa do Mundo de 50, nós, colorados, passamos a vender através de umas cartelas perfuradas com alicatezinho, os tijolos para que o Dr. Hildo Meneghetti, que depois veio a ser o patrono do Estádio Eucaliptos, um homem que faz parte da história do Internacional, pudesse concluir a obra visando a Copa do Mundo de 50. O estádio dos Eucaliptos do Internacional foi o escolhido para o evento. Porto Alegre foi no antigo estádio do Inter, antes da era Beira-Rio, né? No estádio que ficava no Menino Deus, na rua Silveiro. Essa rua que tem aquela lomba que sobe e vai dar lá na zona das televisões lá em cima. Ali tinha um estádio do Internacional, pequeno, modesto. As ruas ao redor desse estádio na época ainda não eram sequer calçadas. E esse estádio tinha arquibancadas de madeira. Para a Copa foram feitas melhorias, obras. As obras da Copa de então foi calçar com paralelepípedo as ruas do entorno, era um quarteirão, né? Essa foi a grande obra da Copa em Porto Alegre, nada mais. O estádio teve as arquibancadas de madeira substituídas por arquibancadas de cimento e foi aumentado uma parte onde era o pavilhão social, é onde ficavam as cabines de imprensa, mas nada parecido com essa parafernália e milhares de jornalistas do mundo todo e televisões que nem sequer se pensava que ia existir, embora já estivesse nos Estados Unidos, na Europa. Mas foi, de qualquer forma, para a época, foi um acontecimento. Realmente, assim, não houve nenhuma preparação, né, para a Copa, praticamente. Se a gente descontar a extensão da avenida da José de Alencar até a beira do Guaíba,
a colocação de um alambrado nos eucaliptos, construção de vestiários novos e tal. Tirando isso, não houve nada. E agora, 64 anos depois, a capital volta a receber jogos da Copa do Mundo.